Salve, galera do Vai Cair na Prova. Como é que vocês estão? Tudo na paz? Tudo certo? Começando a aula aí com esse meme, né? Poxa, saudades. Saudades do que eu não vivi, né? Porque eu nem cheguei a ver vocês pessoalmente ainda. A galera do Tarumã não quer ver mesmo. Já ia ver, já tinha visto alguns. Mas a galera do centro aí, ó. A galera do centro aí que eu coordeno os alunos, ó. Ó, coração pra vocês. Galera de Santa que eu não coordeno, também, ó. Coraçãozinho pra vocês, viu? Estou morrendo de saudade de vocês, de dar aula pra vocês, mesmo que eu não tenha dado aula. Tipo quem gosta de Stranger Things, sabe? Saudade dos anos 80 que não viveu. Beleza? Então, vamos que vamos. Que hoje a aula talvez seja um pouco longa, talvez ela passe aí dos 20 minutos, porque tem muita coisa para falar. Vamos para a nossa aula número 4, tá? Ainda continuando a história política, a gente vai falar de alguns conceitos básicos da história política. Fechou? Vamos lá. A primeira coisa que a gente vai falar é sobre o antigo regime. O que é antigo regime? É aquilo que eles estavam fazendo antes da quarentena começar? Não sei se vocês sabem, mas antes da quarentena começar, se eu virasse aqui de lado, você não conseguia nem me ver. Eu tava assim, ó, magro, tava igual o Machado já. Igual o professor Machado. Mas não, o antigo regime não é o que eu estava fazendo antes da quarentena. O antigo regime foi um modelo social de vida na Europa. Quando que ele acontece, na verdade? No século XV, entre os séculos XV e XVIII, tá? Ele fica aí uns 300 anos funcionando e ele tem muita ligação com o absolutismo. Então, o professor Fábio, saudade do Fábio, meu Deus. O professor Fábio, ele vai falar para vocês sobre como é que se deu essa transformação, mas foi basicamente no fim da Idade Média, quando o poder é centralizado em torno de reis. Reis esses que são absolutistas. Tá? E no momento de absolutismo, a gente tem uma sociedade estamental. O que é uma sociedade estamental? Uma sociedade dividida em estados e que não há mobilidade social. Se você nasce naquele estado, você vai morrer naquele estado. O cara que nascia camponês, ele só falava assim: fudeu, tô camponês, fazer o quê? Vida que segue, né? É isso aí. E o cara que nascia nobre, não tinha que trabalhar, não tinha que fazer porcaria nenhuma, só tinha dinheiro. Por isso estamental, ela como se ela tivesse estamentos, tá? Que esses estamentos, cada estamento ali era imutável, ok? E daí, junto com o antigo regime, a gente tem uma forma econômica desse antigo regime, que é o que vai fazer ele se manter por tanto tempo, que era o mercantilismo. O que é o mercantilismo? Basicamente, o mercantilismo, a galera costuma falar que é o vô do capitalismo que nós temos hoje, né? Esse capitalismo de monopólio. Por quê? Porque ele traz as bases do capitalismo atual. Como? Com 4 conceitos. O que vai formar o mercantilismo são esses 4 conceitos. Metalismo, o acúmulo de metais preciosos. Quanto mais metais preciosos, ouro, prata e afins que você tiver, mais economia boa você tem, melhor economicamente você está. Balança comercial favorável, você exporta mais do que importa. Ah, mas como assim exporta? Onde está foda hoje? Como assim exporta mais do que importa? Tipo, você vende mais do que compra, tá? Pensa nisso num país. Se um país vende mais para outros países do que compra de outros países, ele está melhor. Ele tem uma balança comercial favorável. Protecionismo, o Estado protegia a economia do seu país. Como que ele fazia isso? Fazendo altas taxas de importação, incentivando a produção nacional e assim por diante. Então, por exemplo, o Brasil hoje, ele é um país que faz um protecionismo? Não muito. É mais barato você comprar uma coisa na China do que no Brasil, por exemplo. Logo, hoje não é mais barato mais nada. Logo, isso não é o protecionismo. Isso faz com que você compre de fora e não faça com que a indústria do Brasil gere dinheiro. Tá? E, por fim, o nacionalismo econômico, que é a defesa da produção nacional. Então, nesse momento da história, século XV e XVIII, a gente tem os governos incentivando muito com que as empresas, né, na verdade, o comércio, principalmente da época, fosse próprio nacional, né, que o país conseguisse comercializar suas próprias coisas. Beleza? Nós temos então o liberalismo. O liberalismo ele vai surgir ali logo no final ali do absolutismo, tá? Sendo trazido muito pelos iluministas, inclusive. E ele é dividido em duas partes. O liberalismo político é aquela ideia, aquela teoria que enfatiza valores individuais de liberdade e igualdade. No caso, todos são livres para fazer o que quiser e tal, e todos são iguais perante a lei, tá? Eles tinham essa ideia de que o poder não deveria ser centralizado na mão de um monarca e que ele deveria ser dividido em poderes, tá?
servir diversas pessoas. Pessoas deveriam ter liberdade política e igualdade também, tá? Nesse sentido, ok? E o liberalismo econômico era uma coisa mais individualista. Ele dizia que seu objetivo era reduzir ao máximo a intervenção do Estado na economia. Qual que era a ideia? No absolutismo, o rei controlava não só as liberdades políticas e individuais das pessoas, como também ele controlava a economia. A ideia era que o rei, o Estado, tá? Que na época o rei era o Estado, ele não tivesse a influência do Estado. Tá? Tipo, a economia não tivesse a influência do Estado e que daí, né, sem a influência do Estado, essa economia seria orientada de forma natural. Tá? Obviamente, quem cria ambas as teorias são os burgueses da época e tal, que tinham acesso ao conhecimento, ao que Kant depois vai chamar de esclarecimento e tal. Então eles vão dizer o seguinte: se ninguém mexer na economia, se o Estado não mexer na economia, a economia vai se regular sozinha, pela chamada lei de oferta e procura. Um exemplo quando eu era pequeno, eu adorava ir em locadoras, locar filmes, assistir em casa, no final de semana e assim por diante. Maravilha, tranquilo. Quer dizer, por que as locadoras existiam? Porque eu e um número razoável de pessoas tínhamos a procura por elas. Elas estavam ofertando um serviço e tinha procura por elas. Se para, uma moto aqui tá braba hoje, viu? Se para a procura, a oferta não tem. Tipo, você não vai ofertar o que ninguém procura, tá? Tanto é que você tipo, procura o que as pessoas estão ofertando. Beleza? Hoje em dia você pode ver, não tem quase mais nenhum locador. E nós temos a ideia de nacionalismo. Na aula passada eu falei sobre o que é Estado. Nacionalismo é um sentimento de afirmação das diferentes ou da independência política de uma nação diante das outras. Então, é o sentimento que nós temos que nos faz diferente de outras nações e o sentimento que nós temos que nos faz independente de outras nações. Então, por exemplo, se você já foi para fora do país, nem for para o Paraguai, qualquer lugar que você tenha ido, você vai ver que quando você vai para fora do país, você te fala, mano, não estou pertencente mais a esse lugar. Tem um. Mano, tá passando moto até não querer mais hoje, o inferno. Cadê ele? Cadê o Bolsonaro que não libera o fuzil aí? Vamos lá. Basicamente, nesse sentido, isso aqui é água, tá? Não é cachaça, não. Nesse sentido, é aquele sentimento que te faz pertencente a uma nação. Tá, mas eu não me sinto pertencente ao Brasil. Tudo bem, você pode não ter o nacionalismo pelo brasileiro, ou um sentimento nacionalista pelo país, mas você faz parte do país. Tá? Então, Estado é mais essa entidade administrativa, nação é um agrupamento de indivíduos ligados por laços. Tá? Tipo, nós fazemos parte de uma nação, nós temos laços com a nação, por mais que a gente esteja num problema bem sério, né, hoje em dia no país. E patriotismo não é igual ao nacionalismo. Patriotismo é a ideia de lealdade e defesa pelo seu país, de falar, vamos fazer defender o Brasil acima de qualquer coisa e assim por diante. Tá? Então, nacionalismo é uma coisa muito mais ligada a uma questão tipo, política, por assim dizer. Socialismo. Agora vem a parte, né? Ah, professor comunista, socialismo. Não, gente, o socialismo é uma das doutrinas mais importantes. Eu vou falar mais de científico do que do tópico, tá? Então ele é um movimento que foi criado na ideia de criticar o capitalismo. Tinha o capitalismo industrial daquele momento, século XVIII, tá? E século XIX. Tem aquele capitalismo industrial muito louco. Desde o século XIX começa a surgir algumas doutrinas, né, que se baseiam no princípio da igualdade. Ah, o capitalismo não pensa no princípio da igualdade? Não. O capitalismo ele tem um foco na ideia da eficiência. Você tem que fazer o trabalho render o máximo possível. A ideia da eficiência. O socialismo já pensa na ideia da igualdade. Tipo, qual que está certo, qual que está errado? Não existe um certo e um errado. Ele vai da sua querida opinião. Se você preza por eficiência ou por uma igualdade. Tá? Nós temos dois socialismos aí famosos, o socialismo utópico e o científico. Ele, por meio de reformas gradativas e pacíficas, atingia a velocidade de classe. Qual que é a ideia do utópico? Vou resumir. A ideia é que assim, teria algumas reformas que seriam feitas e haveria no final das reformas alguma aliança entre a burguesia e o proletariado. No caso, você iria negociar com o seu patrão e o seu patrão entenderia as suas causas e assim por diante. Tá? A gente tem esses três nomes de teóricos, o que mais iria aparecer num vestibular seria o Robert Owen, tá? Mas é basicamente essa ideia de que deverá haver uma aliança entre burguês e proletário. Tá? Hoje em dia você vê no Brasil, por exemplo, pegar o Brasil, 2020, que essa aliança não daria certo, né? Porque a gente tem de um lado
burgueses que vão à rua e dizem, por exemplo, assim: nós fazemos um emprego no Brasil. Tudo bem que essa aliança não funciona. Porque, tipo, para o céu funcionar, as duas partes. Não existe empresa sem trabalhador, não existe trabalhador sem empresa. Entendeu? Então, tipo, tem que ser uma roda. Não dizer que um é superior ao outro. E nós temos o socialismo científico. Os principais teóricos são Karl Marx e o Friedrich Engels, tá? E ele também é chamado de socialismo marxista. Por que marxista? Porque Marx foi o principal teórico da época, tá? Ou também chamado só de marxismo. Tá? Então eu vou explicar agora alguns detalhes da parte histórica sobre o socialismo marxista. Primeira coisa desses conceitos. Primeiro é o materialismo dialético. O que é o materialismo dialético? O mundo em que nós vivemos, na verdade, é um processo criado. E o ser humano ele reage de acordo com a realidade que ele vive. Como assim? Não entendi nada. Bem, vamos lá. O mundo como nós estamos vivendo hoje, o mundo aqui, ó, hoje, 2020, ele não é um mundo natural. Ele é um mundo que foi formado. Houve um processo de formação desse mundo. Tá? Então, por exemplo, o que você não escolhe, por exemplo, o mundo que você nasce. Eu nasci em 93. Tá? Uma outra pessoa nasceu em 1200. Outra pessoa nasceu em 3000 a.C. Ele, a pessoa, na verdade, o ser humano, independentemente do momento em que ele nasce num mundo que já foi criado em cima de um processo. Tá? Principalmente a gente fala, né, principalmente na questão desde a formação de sociedades. Antes da sociedade era outra questão, era um mundo mais natural, mas ainda assim era um processo natural. Tá? Então, neste mundo que eu fui criado, eu sofri diversas mudanças, vivi diversas coisas. Agora, em 2020, em época de Covid, nós temos um novo processo que foi ali, né, aplicado ao mundo, que é esse mundo em pandemia. E nesse sentido, o ser humano vai reagir de acordo com a realidade que ele vive. Como nós estamos reagindo de acordo com essa realidade de pandemia? Pelo menos a maior parte das pessoas que têm um pouco de consciência, elas estão ficando em casa, elas estão usando máscaras, elas estão mudando o seu formato. Então o ser humano ele vai reagir de acordo com a realidade que ele vive. Por que isso é muito importante na ideia de Marx? Porque quando você pensa, por exemplo, a galera fala assim, os caras querem todo mundo igual, socialismo e tal, as pessoas esquecem do materialismo dialético, tá? Que Marx, ele mesmo escreveu que quando ele estava elaborando o socialismo científico, ele estava falando de acordo com aquela época, século XIX, metade do século XIX, segunda Revolução Industrial, poluição absurdamente alta na Terra, não tão alta quanto hoje, né? Mas assim, muito alta, jornada de trabalhos absurdas, não tinham direitos trabalhistas, quer dizer, era uma sociedade extremamente caótica, principalmente em relação ao trabalho. E o ser humano, naquela época, dentro daquela realidade, reagiu de determinada forma. Tá? E o materialismo histórico diz que os fenômenos materiais são processos e acabam determinando o pensamento humano. Como assim? Veja bem, quando você, trabalhador, sei lá, vamos supor, pega você agora, tipo, eu vou dar um exemplo muito simples. Uma vez, em sala de aula, eu utilizei de exemplo a ideia, por exemplo, do trabalhador que trabalha no McDonald's, que trabalha muito tempo, aquela correria, aquela loucura, e daí eles fazem aquelas, acho que é Black Friday, não sei como é, que tem 25 hambúrgueres por 10 reais, e o cara uma 4 ele faz aquelas filas enormes, e os trabalhadores, as pessoas estão cobrando os hambúrgueres, eu quero ir no hambúrguer, que não tem, não sei o que, demora muito, e aquelas pessoas estão trabalhando muito e ganhando relativamente pouco. Daí, nisso, eu estava dando esse exemplo, de como que o trabalhador que trabalha nesses empregos que são mais, principalmente braçais, acabam trabalhando muito, se desgastando muito por um valor muito pequeno. Um aluno virou e falou assim, mas pelo menos ele tem emprego. Então veja bem, como que o pensamento, né, os fenômenos materiais que nós temos hoje, eles moldam o pensamento do ser humano. A gente vive numa sociedade que diz que o trabalhador tem que dar graças a Deus por ter emprego. Sendo que, na verdade, não deveria ser assim. O trabalhador não tem que dar graças a Deus por ter um emprego. O trabalhador tem que estar feliz por ter um emprego, claro, mas tipo, ter um emprego deveria ser uma coisa que todos deveriam ter. Deveria ter vaga para todos no emprego. Não deveria ter um morrendo de fome lá, sem nada, e outro sem emprego nenhum. Entendeu? Então essa é a ideia. Então, por exemplo, pega alguma coisa que você gosta, alguma coisa que você. Vamos pegar uma coisa que você queira muito, sei lá. Eu quero muito comprar uma caneca e tal.
Se você ir comprar essa caneca, possivelmente seu pensamento foi forjado de alguma forma para que você queira comprar essa caneca. Tá? Quando você toma, Rick Martin vai dizer, quando você toma noção dessa realidade que você vive, dessa realidade feita pelo material, que é uma realidade que eles vão forjando para você, é daí que você consegue tomar ação. Então, por exemplo, pega o coach. O coach, você consegue, não sei o quê, tente, você irá crescer, tudo depende do seu mindset, mude seu mindset, fica lá com esse papo, tá? Não sei o quê, vamos crescer assim por diante. Beleza. Se você não cresce, veja bem como é o papo mais perfeito. Se você não cresce, a culpa é sua. E se você cresce, é porque você teve o seu mérito. Entendeu? É uma realidade forjada. É uma coisa que é forjada para você. Agora, quando você para e pensa, fala assim, mas será que eu não cresço por questões além dessa realidade? Tipo, além de eu não querer? Será que não existem outras questões que fazem eu não crescer? E você começa a tomar ações diferentes. É daí que ele vai dizer que quando o ser humano conseguir ter concepção do materialismo histórico e dialético, é quando ele vai se revoltar, se revolucionar com o sistema capitalista. Tá? Outros conceitos, a ideia do mais-valia, a diferença entre valor trabalhado e valor do salário recebido. Como assim, professor? Vamos lá. Vamos supor que eu trabalhe 7 horas por dia, 8 horas por dia, que é a média de trabalho. E eu ganho um salário mínimo. Tá? A ideia aqui é o seguinte. Esse salário mínimo, ele vale o trabalho que eu faço? Pode ser que ele vá valer. Tá? Mas aí, beleza. Quanto que é o salário, sei lá, do dono da empresa? O dono da empresa ganha, sei lá, 10 vezes mais do que eu e ele trabalha 8 horas por dia. Peraí. Então por que as 8 horas trabalhadas por ele valem mais do que as 8 horas trabalhadas por mim? Tá? Porque o trabalho dele é mais técnico, não sei o quê. Ok, mas precisa valer 10 vezes mais? Não deveria valer só um pouco mais? Então essa é a diferença do mais-valia. É a diferença entre o valor do seu trabalho e o valor do seu salário. Normalmente o valor do seu salário é menor do que o valor do seu trabalho. Tá? Relação de produção são as relações entre o proprietário, o burguês, o trabalhador, o proletário. Força de trabalho é a capacidade do ser humano de trabalhar. E o meio de produção ele é necessário para que o trabalho se desenvolva. Vou cortar aqui. Tá? Então, quais são os elementos? O campo, a fábrica, a matéria-prima, tudo isso são elementos que fazem o trabalho se desenvolver. Tá? Por fim, é isso basicamente. Tá. Faltou falar de um conceito que é muito básico, que é a luta de classes. Para este conceito, veja bem, aqui na foto minha com o meu amigo Taborda, professor Taborda, vocês irão assistir a aula de número 2 de Sociologia. Tá? Professor, por que aula 2? Bem, porque nesta aula aí, este homem maravilhoso, até fazer um coração aqui, ó. Acertei a cara dele. Este homem maravilhoso, o professor Taborda, vai falar muito bem sobre o que são luta de classe. Então, tem alguma dúvida? Pegue, assista a aula 2. Não assisti ainda. Vai assistir. Chega no simulado. Daí vem aí a questão. Se tudo hoje, tudo que fala social é de esquerda, não sei se vocês estão ouvindo um ônibus, mas tá chato. Então, clube social seria uma bolacha de esquerda? Fica aí, uma reflexão aí. Bem, daí nós temos o anarquismo. O anarquismo é uma corrente de pensamento, uma teoria e uma ideologia política que não acredita em nenhuma forma de dominação, inclusive do Estado, nada, ou hierarquia, e prega a cultura da autogestão e da coletividade. Então, a ideia é que não exista um Estado controlador, não existe controladores. O indivíduo tem as suas liberdades individuais, todo indivíduo tem as suas, e todos conseguem viver em cima dessa habilidade, fazer uma autogestão disso. Tá? Os principais pessoas são Pierre Joseph Proudhon e o Mikhail Bakunin, tá? Que é o que mais pode cair nesse. Professor, por que você falou mais de socialismo do que de anarquismo e tal? Porque é a que cai mais no vestibular. Tá? Quais são alguns valores anarquistas? A liberdade individual e coletiva, todo mundo tem a sua liberdade individual e coletiva, tá? Desde que uma liberdade não choque com uma outra. Todos são iguais, entendeu? E a solidariedade, a ideia de que um iria ajudar o outro de uma forma sempre a manter essas liberdades e tal. E o comunismo? O que é o comunismo? Bem, daqui o professor Pedro de Geografia já ficou bravo. O professor Pedro é muito interessante, gente. Ele colocou assim, vi na internet, você está lendo comunismo, é tudo igual, seu esquerdalha.
Pô, professor Pedro, você vem me xingando e tal, ele tava vestido aqui de Vitas e já chegou me xingando. Calma lá, professor Pedro, vamos lá. Comunismo é uma ideologia política e socioeconômica que pretende estabelecer uma sociedade igualitária por meio da abolição da propriedade privada. Como assim? O comunismo, muita gente fala que ele é utópico porque ele tira a ideia da propriedade privada e do capital como sendo o motivador, o movimentador da sociedade. Tá? Ele é um movimento que vem de uma sociedade que vai estar emergente, uma sociedade que vai estar tipo, começando a crescer. Tá? E ele, além de um movimento social e político, ele é uma ideologia. Tá? Porque ele se baseia tipo, em tipos. Então, ele vai se tratar de um Estado posterior ao socialismo, quando, já havendo uma igualdade absoluta entre os cidadãos, o Estado já poderia ser abolido, eliminando as formas de opressão social, o Estado encontraria uma forma de se autorregulamentar. Assim, os trabalhadores se tornariam propriedade do seu trabalho de produção. Qual que é a diferença do comunismo para o anarquismo? O anarquismo ele ainda pensa na parte do capital, tá? E de uma liberdade individual muito grande. O comunismo ele já vai dizer que, tipo, como é que eu posso explicar isso? O comunismo ele teria essa ideia de que o capital seria abolido, tá? Então, tipo, não é uma sociedade que seria, tipo, todo mundo seria idêntico. Não, é uma sociedade onde não haveria falta de nada, tá? Tipo assim, a igualdade absoluta não é no sentido de todas as pessoas vestirem a mesma roupa, nada disso. Existiria liberdade individual, só que toda a sociedade não haveria mais a questão da desigualdade social, tá? Populismo é uma relação, tipo, ele é um movimento tipo, político de determinados governos, tá? Que traz uma relação direta entre os líderes e as massas. Né? Tipo, o líder sempre está ali próximo, a massa está lá abraçando, no meio do povo. Nacionalismo econômico e defesa do operário, né? Aquela coisa de o país tem que crescer, o operário é o que faz o país e assim por diante. Liderança política baseada na carreira pessoal, então ele vai colocar um monte de foto dele, tudo que é canto, e ele tem um frágil sistema partidário. Tá? Ele tem um partido normalmente fragilizado e tal, meio que sempre com problemas. O maior exemplo que nós temos é o exemplo de Getúlio Vargas aqui no Brasil. Trabalhismo defende a melhoria das condições sociais e econômicas dos trabalhadores. Ah, é uma coisa do comunismo ou do socialismo? Não. Trabalhismo é a ideia de que o capitalismo ele pode funcionar desde que haja condições melhores aos trabalhadores. Tá? E nós temos dois modelos de organização do Estado. O Estado de Bem-Estar Social, também chamado de Welfare State, que se foca na ideia de que o, o mercado deve se desenvolver, mas o Estado tem que acompanhar esse desenvolvimento, tá? E o Estado ele pode interferir no mercado para corrigir os erros e acabar protegendo a população de qualquer problema. Ele surge, o professor Fábio vai falar, ali no momento de crise de 1929, né, que os Estados Unidos não regulamentavam a economia, o país quebrou, o Estado tem que fazer alguma coisa para a economia voltar a funcionar. É daí que surge o Estado de Bem-Estar Social. E por fim, o neoliberalismo. O liberalismo ele vai surgir após o Estado de Bem-Estar Social, já na década de 70, 80, quando o mundo já estava indo bem, pós-guerra, meio de Guerra Fria, que o Estado interviria o mínimo possível na economia. Tá? E o mercado seria autorregulado. Então ele é tipo o avanço do liberalismo, tá? O novo liberalismo. Filtrar aqui essa imagem, né? Que é a imagem que já é clara, que o professor Vitor e atrás dele uma frase que já é muito óbvia, que história é melhor que matemática. Então se você assistiu essa aula, o que você deve fazer? Você deve colocar no comentário ali, história é melhor que matemática. Tá? Só, assim, ó, eu quero ver milhões de comentários de pessoas dizendo que história é melhor que matemática. Se você por acaso não acha isso, você está errado. Beleza? Estou morrendo de saudade de vocês. Um abraço